Vamos tentar imaginar uma coisa. Estamos há milhares de anos na antiga Mesopotâmia. E à nossa volta, nada. Só uma paisagem imensa e completamente plana. E de repente, no meio deste nada, vemos que os povos antigos decidiram construir as suas próprias montanhas. Montanhas de barro gigantescas que pareciam mesmo tocar o céu. Isto, claro, leva-nos a uma grande pergunta. Por que é que alguém se daria ao trabalho de construir montanhas de tijolos numa terra que já era perfeitamente plana? Pensem no esforço monumental que isso devia ser. A verdade é que eles tinham uma razão, e era uma razão muito, muito forte. Por isso, vamos lá mergulhar nisto e tentar desvendar os segredos que se escondem por trás destas estruturas tão misteriosas. E a resposta a esse mistério está toda nesta palavra, zigurat. O nome vem de uma palavra muito antiga que significava algo como construir em altura ou ser alto. Basicamente, era uma montanha artificial, uma montanha feita por mãos humanas. E tinha um propósito absolutamente incrível: ser uma espécie de escadaria para que os deuses pudessem descer à terra e visitar os humanos. Era literalmente uma ponte entre o céu e a terra. Ok. Então, para percebermos o que realmente eram estas construções, temos de olhar para além da montanha de tijolos. Vamos começar por aí. O que eram exatamente os zigurates? E, talvez tão importante quanto isso, o que é que eles não eram? É muito comum olharmos para um zigurate e pensarmos logo nas pirâmides do Egito, mas são coisas completamente diferentes. As pirâmides, como sabemos, eram túmulos para os faraós, estruturas seladas com passagens secretas lá dentro. Os zigurates, por outro lado, eram o oposto. Eram templos, abertos ao mundo, com escadarias gigantes por fora. A ideia não era enterrar ninguém, era sim convidar os deuses a descer. Resumindo, as pirâmides eram túmulos para reis, os zigurates eram casas para deuses. E quem é que os construía? Bem, esta foi uma tradição que durou milénios. Tudo começou com os sumérios, eles foram os pioneiros. Mas depois a ideia pegou e foi sendo adotada e aperfeiçoada por outros povos, como os acádios, os babilónios e os assírios. Era uma questão de prestígio. Cada grande cidade-estado na Mesopotâmia queria ter o seu próprio zigurate, cada um dedicado ao seu deus protetor. Certo. Já sabemos o que eram e quem os construía, mas agora vem a parte técnica. Como é que se constrói uma montanha de barro que aguenta milhares de anos? A engenharia por trás disto é simplesmente genial. O material de construção principal era o barro, porque era o que havia em abundância, não havia grandes pedreiras por ali. Mas o barro sozinho não chega. Eles tinham um ingrediente secreto, uma espécie de as na manga, o betume. Pensem nisto como a supercola à prova d'água do mundo antigo. Este asfalto natural e pegajoso era usado com uma argamassa e para impermeabilizar tudo. E era isso que fazia toda a diferença para que estas estruturas durassem tanto tempo. A receita para construir um zigurate era brilhante e muito eficiente. O passo 1, o núcleo. O interior maciço era feito com milhões de tijolos de barro simplesmente secos ao sol. Eram mais fáceis e baratos de produzir. Passo 2, a casca protetora. Por fora, usavam uma camada de tijolos cozidos em fornos, que eram muito mais duros e resistentes à chuva. E o passo 3, a cola mágica. O betume era usado para unir estes tijolos cozidos, criando uma camada exterior impermeável. Era uma solução de 3 passos para construir algo que durasse para sempre. E só para termos uma noção da escala disto, estamos a falar de paredes exteriores que, em alguns casos, chegavam a ter mais de 2,5 metros de espessura. Isso é mais ou menos a largura de um carro pequeno. Uma parede com a largura de um carro. Era esta robustez que dava à estrutura a estabilidade necessária para aguentar o seu peso colossal. E agora, um pormenor que mostra o quão avançados eles eram. Eles sabiam perfeitamente que a umidade presa dentro do núcleo de barro podia ser um desastre, podia fazer tudo ruir. Então qual foi a solução? Deixaram pequenos orifícios de ventilação nas paredes. Para quê? Para que a umidade pudesse evaporar lentamente sem causar fissuras. É incrível. Estamos a falar de um sistema de controle de umidade com 4.000 anos. Muito bem, já vimos o que eram os zigurates e como é que eram construídos. Mas a pergunta de ouro continua a ser: para que é que serviam? Qual era o seu propósito? E a resposta, como vamos ver, é bem mais complexa e fascinante do que parece à primeira vista. Na sua essência, o propósito era, claro, espiritual. O zigurate não era um sítio onde as pessoas iam rezar, como uma igreja ou uma mesquita. Era visto como a casa do Deus protetor da cidade aqui na Terra. Era uma ponte, um elo físico e simbólico que convidava essa divindade a descer do céu e a habitar entre a humanidade. Mas atenção, o zigurate era muito mais do que apenas um templo. Era, na verdade, o coração pulsante da cidade inteira.
Era a residência terrestre do deus, sim, mas era também o centro administrativo e económico. Era lá que se guardavam os impostos e as ofrendas. Funcionava como um cofre. Era também um armazém gigante para os cereais e outras mercadorias. E como se não bastasse, do topo, os sacerdotes observavam os seus, fazendo dele um dos primeiros observatórios astronómicos. Era o centro de tudo mesmo. E lá no topo, bem no cume desta montanha artificial, ficava o local mais sagrado de todos, um pequeno santuário. Aquele era o quarto do Deus, a sua morada na terra. E como podem imaginar, o acesso era extremamente restrito. Apenas os sacerdotes de mais alto nível podiam subir até lá para realizar os rituais e comunicar diretamente com a divindade. Ora, para gerir toda esta complexidade, impostos, colheitas, rituais, era preciso organização. E essa organização foi possível graças a uma das maiores invenções da humanidade, a escrita cuneiforme. Nos complexos à volta do zigurate, os escribas usavam estas tábuas de argila para registar tudo. Listas de mercadorias, pagamento de impostos, observações do céu, tudo ficava documentado. O zigurate não era só um centro de fé, era também um centro de conhecimento. Como já vimos, estas estruturas dominaram a paisagem da Mesopotâmia durante milénios. Por isso, agora, vamos fazer uma pequena viagem pela sua longa história, passando pelos exemplos mais famosos, até percebermos porque é que, um dia, foram abandonados. Quando se fala de zigurates, há um que vem logo à cabeça, o grande zigurate de Ur. Foi construído há mais de 4.000 anos e ainda hoje as suas ruínas são impressionantes. Para se ter uma ideia, a base tem mais de 60 por 45 metros. É quase o tamanho de um campo de futebol, só a base. As suas escadarias enormes ainda hoje nos dão uma pequena amostra da grandiosidade que aquilo devia ser. E depois temos o lendário Etemenanki, o zigurate da Babilónia. Este era um verdadeiro arranha-céus da antiguidade. Tinha 7 andares e estima-se que chegava aos 90 metros de altura. Isso é o equivalente a um prédio de 30 andares. A sua escala era tão, mas tão colossal, que a maioria dos historiadores acredita que foi precisamente esta estrutura que deu origem à famosa história da Torre de Babel. Esta linha do tempo ajuda-nos a perceber a longevidade incrível desta tradição. Começou tudo no final do 4º milénio a.C., com os sumérios. Depois atingiu o seu pico por volta do século XXI a.C., com construções como a de Ur. Mais tarde, no século VI a.C., o zigurate da Babilónia atingiu o seu máximo esplendor. Só muito depois, com invasões, mudanças de poder e de religiões, é que começaram a ser abandonados. Estamos a falar de uma tradição de construção que durou mais de 3.000 anos. Então, o que é que lhes aconteceu? Por que é que desapareceram? Bem, sem os reis e os sacerdotes a garantir a sua manutenção constante, a natureza simplesmente fez o seu trabalho. A camada protetora de tijolos cozidos foi-se desgastando e o núcleo de barro ficou exposto à chuva e ao vento. Ao longo dos séculos, as grandes montanhas dos deuses foram-se desfazendo, transformando-se lentamente de volta naquilo que eram, na sua origem, grandes montes de terra. Por isso, no fim de contas, o mais importante a reter é que os zigurates não eram apenas construções impressionantes. Para os povos da Mesopotâmia, eles eram o centro do seu universo. Eram o ponto de encontro entre o divino e o humano, a religião e a economia, o céu e a terra. E ainda hoje, a arqueologia continua a escavar estas ruínas, sempre a descobrir coisas novas. O que nos deixa com uma última pergunta em aberto. Que outros segredos incríveis sobre as primeiras civilizações do mundo estarão ainda escondidos debaixo da areia?